Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. A vida das pessoas hoje em dia está sendo movida por sentimentos. E a maioria dos sentimentos são negativos. E quando uma pessoa está dominada por um sentimento negativo, ela não consegue persistir em nada. Eu vou falar hoje sobre isto. Como é que você pode decolar, take off, como é que você pode decolar a sua vida e se tornar um homem, uma mulher mais que vencedora. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, é um prazer muito grande estar aqui com você neste sábado. Eu vou começar a ilustrar este pensamento com a vida de Moisés. Eu não tenho nenhuma ligação com Moisés, mas Paulo falou de Moisés e eu vou usar isto para encorajar você a ter persistência na vida. Vamos lá. Então ele diz assim no capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito e nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você sabe que esta é uma das passagens mais apaixonantes da Bíblia. Muitas vezes eu usei ao longo da minha carreira pastoral este texto, que eu sinceramente amo. Então fala da vida de Moisés. Você sabe, Moisés quer dizer tirado das águas. Quando Moisés nasceu, havia uma sentença de morte para todas as crianças que tivessem nascido naquela época. Então, o que a mãe e a avó pensaram? Vamos colocar o menino numa cesta, vamos colocá-lo no rio, esse rio vai dar com o palácio onde vivia a filha de Faraó, e quando aquele cestinho passou, elas recolheram e a filha de Faraó o adotou como filho. E veja, foi tão boa a manifestação e a perfeição da manifestação de Deus, que a própria mãe foi quem amamentou esta criança. Então Moisés cresce num ambiente palaciano, monárquico, dominava línguas, astronomia, matemática, filosofia de então. Portanto, ele foi preparado como um neto de Faraó para mais tarde assumir o trono de Faraó, aquela divindade humana que assim eles se consideravam. Então, quando ele cresce e ele sabe que não é um egípcio, que ele é um judeu, ele parte para a defesa dos judeus. E portanto, são muitas passagens que explicam isso, mas há um momento que ele teve que romper com o palácio, com o Faraó, com a filha de Faraó, para viver a realidade da sua vida, que era a vida de um judeu, um hebreu. Então diz a palavra do Senhor que pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Então vamos pensar uma coisa muito importante. A nossa vida, especialmente nos dias que estamos vivendo, não pode ser vivida pelos nossos sentimentos apenas. Porque você liga a televisão, na maioria dos canais, e você é bombardeado com um veneno, para muitas pessoas, letal, de notícias, de guerra política, de medicamentos, de vacinas. Você percebe que o nosso país está como um vulcão, né? Quase em erupção. Mas nós somos o povo de Deus. Nós não temos parte com este mundo. Nós estamos neste mundo, mas não vivemos somente neste mundo. Nós temos um mundo de Deus, o mundo da salvação, o mundo ocumene. E neste mundo, Moisés, e Paulo está ensinando a igreja através da vida de Moisés, ele está dizendo, olha, você tem que viver por fé. Pastor, e o que é a fé?
Olha o que diz aqui no capítulo 11, diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, quer dizer que o tempo que estamos vivendo exige atitudes de fé, uma postura de fé, uma crença inabalável. É como ter uma âncora na sua alma nos dias de vendaval e tempestade. A fé, disse Paulo aos Romanos, vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então significa que quando você ouve uma mensagem que não é humana, não é filosofia barata, mas é a palavra sagrada, a palavra de Deus, ela nos concede um dom extraordinário, um dom chamado dom da fé, que te dá a capacidade de você crer sem ver, de você esperar coisas até que não existem ainda. Você chama a existência coisas que não existem. Você pode tratar coisas que não são como se já fossem. Isso é muito importante para você, meu amado, minha amada, que está lá do outro lado. Quem sabe muitas pessoas até já desistiram da vida. Muitas pessoas já entregaram os pontos. É como aquele boxer que está lá no ringue e o treinador, o coach diz, olha, tira a toalha porque você está perdendo. Há muita gente já tirou a toalha, já desistiu, porque vivem apenas de sentimentos. E quando você olha para você mesmo, para os teus próprios sentimentos e vive desta mente que hoje em dia está sendo aterrorizada pela sociedade, você não tem força. Você fica frágil. Você fica dominado pelo medo. O medo, ele é mais letal, isso até os meus colegas psicanalistas e os psiquiatras falam disto constantemente. O medo é mais letal do que a pandemia. Muita gente tem morrido de AVC, de ataques cardíacos, porque aos seus olhos, ele olha para o amanhã e não vê nada, tudo está escuro. Olha para o futuro e vê um túnel escuro. Então, porque a vida está sendo baseada nos sentimentos pessoais. E os nossos sentimentos, você sabe, se você acorda bem disposto, está feliz da vida, você se acha um Hércules que carrega o mundo nas costas. Mas se você comeu carboidrato e uma massa e acorda no dia seguinte cansado, o teu organismo lutou, o teu metabolismo lutou, você acorda e se sente uma pessoa totalmente derrotada. Então eu venho hoje como seu amigo, como seu pastor, como anjo de Deus para a sua vida, lhe dizer, não viva apenas, porque você pode dizer, sim, mas eu sou humano, eu tenho sentimentos. Imagina se não tivéssemos. Mas não viva dos sentimentos. Aprenda a viver pela fé. Sabe, nós temos uma palavra firme no altar quando eu digo, se está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, é mentira. Então, quando você diz está na Bíblia, eu creio, você está dizendo, eu sou então governado por Deus e por sua palavra. E lembre-se que Jeremias disse, olha, os planos que eu tenho para a tua vida são muito superiores ao que tu pensas. Meus planos são perfeitos, eu vou vos dar o fim que desejais. Não é isto maravilhoso? E em Isaías o profeta diz, olha, os meus pensamentos são muito mais altos que os teus pensamentos. Os meus caminhos muito mais altos que os teus caminhos. E veja a capacidade de Deus. Por isso é que nós temos que viver pela fé. Não há vida da fé, há derrota. Não há vida da fé, a doença domina. Não há vida da fé, você fica amarrado com as suas emoções estranguladas, incapacitado. E depois, muitos dos problemas hoje em dia entre os casais, porque aumentou o índice de divórcio, é exatamente porque as pessoas têm sentimentos, estão com os seus sentimentos envenenados e isso tudo passa depois para a família. Então nós não podemos viver, disse Paulo, pelo que vemos. Talvez esta seja a palavra de mais encorajamento. Nós não podemos viver pelo que vemos. O que vemos é absolutamente catastrófico.
mas a nossa fé, aleluia, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção é tão firmada na rocha da palavra, tão firmada na rocha da palavra, que nós aprendemos no nosso ministério, e já sou pastor há 42 anos, eu sempre ensinei o povo a acreditar, a ser determinado, a ser persistente. Então, quando você tem fé, que não é fé humana, não é uma fé emocional, empírica, é um dom de Deus pelo resultado de se ouvir a palavra da graça de Deus, você tem a capacidade, primeiro, de viver uma vida diferente. Veja o que diz: pela fé ela abandonou o Egito e não ficou amedrontado pela cólera do rei. Então, Moisés deve ter pensado, sim, quando eu abandonar o Egito, ele vai me mandar matar, vai haver perseguição, vai mandar alguém em cima de mim, mas eu tenho uma fé, eu tenho uma convicção, e eu vou dizer, eu não fico amedrontado pela cólera do rei. Então, por quê? Porque ele não estava vivendo pelos seus sentimentos. Ele estava vivendo pela fé, e diz que pela fé ele abandonou e não quis nem saber o que o rei lá cheio de cólera, de raiva e de ira tinha a dizer a respeito dele, porque ele cria em Deus. E ele disse depois, antes ele permaneceu firme como quem vê o invisível. Permanecer firme quer dizer o quê? Ser persistente. Ser perseverante. Permanecer firme não é aos altos e baixos, ups and downs, mas firmeza. Firmeza começa com a fé, passa pelo caráter, passa pelas atitudes, passa pela forma como eu me porto na vida, pelos meus padrões de vida. A fé é extraordinária, a fé de Jesus Cristo. Não é a fé numa velinha preta de 7 dias, de cabeça para baixo, com nomes feitos pela unha, o catular, o alto da cabeça, a língua, a planta dos pés. Não estamos falando de mesinhas, estamos falando de algo que é fato, que é real, que é poderoso, que é transformador. Aliás, a história da Bíblia toda, ela passa por esse espírito, esse dom que fez com que a igreja chegasse ao século XXI, fez com que milhões de pessoas conheçam e conhecessem, vão conhecer a Jesus Cristo, o reconheçam como Senhor e Salvador. Isto é maravilhoso, porque esta é a fé que estava lá no coração de Moisés. E veja, era uma fé humana ainda, porque a verdadeira fé, o dom da fé, só veio com o advento de Jesus Cristo, com a sua ressurreição, quando Paulo expôs isto à igreja. Por isso é que ele diz, olha, você tem gente tímida na fé, pouca, muita, forte, enfim, agora não há mais esses níveis de fé, agora é um dom. Essa fé do passado serviu de aio. Em Cristo nós temos um dom, o dom da fé, e este dom é um dom vencedor. Então, ele disse, ele abandonou e não ficou amedrontado, ou seja, o medo não o dominou. E, amado, você precisa não aceitar uma outra palavra. Não tenha medo do que se está passando. Deus está no controle. Nós somos filhos de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos lavou. Somos novas criaturas. Temos um coração circuncidado pela palavra. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Estamos livres da maldição. O espírito da morte foi substituído pelo espírito da vida. Tudo isso que eu lhe estou dizendo são posicionamentos de fé. Agora imagina perante as adversidades da vida. Então, imagina você que Moisés sabia qual era a postura de Faraó. Ali era olho por olho, dente por dente. Ele sabia que ele seria morto, mas ele disse, não me importa, eu não estou olhando para o que eu vejo, eu não estou dependendo dos meus sentimentos. Eu sei que ele é um homem irado, que pode matar, dar vida, tirar vida, mas eu creio num Deus vivo. Um Deus vivo. E ele disse que ele permaneceu firme, como quem vê, olha só, como quem vê aquele que é invisível. Então ele estava tão cheio de fé, tão convicto, que ele tinha a sensação que via o Deus que é invisível.
que nunca ninguém viu. O Deus que hoje se manifesta numa luz que é impossível ao homem imaginar, quando Ele está no trono, governando, é inacessível, diz Paulo a Timóteo, e Ele está no trono governando, regendo as nações com vara de ferro. Este é o Deus da Bíblia Sagrada. Quando você tem fé no Criador, no Senhor, no Salvador, no Redentor, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que fez promessas, que não é homem para prometer e mentir, nem é filho do homem para não cumprir, aquele que diz, se o meu povo se humilhar, se o meu povo me buscar, então eu virei e eu sararei esta terra. Então o que nós precisamos fazer? Nos levantar com atitudes de fé. Sim, mas tem um faraó, tem uma pandemia, tem o desemprego, tem a crise, tem a guerra política no nosso país, tem posições de esquerda, de direita. Isso tudo, meu amado, faz parte de um contexto que você não pode olhar e se firmar nisso e achar que aí está a solução da sua vida. Você tem que olhar para o autor e o consumador da vida. Ele é Jesus Cristo. Ele te ama. E você que já tinha tirado a toalha no canto do ringue, você que já tinha entregue os pontos, você que já se sentiu frustrado, fracassado, você disse, olha, eu nunca sairei deste rame-rame aqui da minha vida, poxa, eu nasci com um karma de sofrimento, uau! Não diga isto. Não diga isto que você nasceu com um karma de sofrimento. Ou um karma para perder. Ou um karma para ser derrotado. Não existe isso aqui. Existe fé. Ou tem ou não tem. Então as grandes atitudes, se você for tiver essa oportunidade de ler o capítulo 11, você vê como é que pessoas tomaram atitudes pela fé. Deus disse a um homem idoso, olha só, faça uma arca porque vai vir um dilúvio. Ele não sabia o que era chuva, não sabia o que era dilúvio, e durante 120 anos, a despeito do que os outros diziam, ele construiu uma arca. Aí veio o dilúvio, a arca se fechou. Só foi salvo Noé, a esposa e 8. Portanto, eram 8 familiares, porque eles acreditaram. E é isso que eu quero hoje dizer-lhe, você tem que acreditar em Jesus e viver com esta fé inabalável. A fé que chama à existência coisas que não são. A fé que te leva a despertar de madrugada, a te ajoelhares aí num canto da tua casa, a teres um tempo de intimidade com Deus, a falares, a esperares de Deus, sabe? Há uma quietude na minha vida de oração na madrugada, e de meditação da Bíblia que me faz tão bem a minha alma, porque a cada manhã, assim como as misericórdias de Deus se renovam, também a minha fé é renovada, a minha expectativa de vida é renovada. Todos os dias, quando eu ligo as mídias sociais no meu telefone, porque eu não leio mais nada do que está em papel, eu vou nas mídias e vejo as notícias, eu disse, uau, eu creio em Deus, nenhum mal me tocará, praga nenhuma chegará à minha tenda, Deus dá ordens aos seus anjos a meu respeito, no dia da angústia Ele me livrará, Ele me livrará, eu o glorificarei. Então Ele diz, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Isto tudo não pode ficar só no papel, tem que ser você empresário, levante-se com fé. Não é acendendo vela, não é oferecendo oferendas no deck da Barra da Tijuca. É uma atitude de crença. Não dê ouvidos a Faraó. Não dê ouvidos às mídias que estão dizendo tão mal do nosso país. Não dê ouvidos. Você tem que dar ouvidos ao que Deus lhe está falando hoje, através deste anjo. A fé vence sempre. A fé vence tudo. A fé é poderosa. É isso que eu quero que fique na sua mente e no seu coração. Reaja com fé. Está mal, mas eu creio. Está difícil, mas eu persisto. Esta é a atitude que torna uma pessoa mais que vencedora. Amém? Graças a Deus por isso.
Muito bem, estamos nos aproximando dos últimos minutos do programa. Eu quero dizer-lhe da minha gratidão, mais profunda gratidão, pelo prestígio que você me dá e ao meu ministério de gastar a sua vida também ouvindo e seguindo e praticando os ensinamentos apostólicos e proféticos. Lembrando que amanhã nós vamos estar aqui na banda às 8 da manhã, levando o culto à sua casa. Amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, aqui na Rua Maricá, 320, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma linda catedral. Nós estamos com todos os protocolos, assento 1, no assento 2, banco sim, banco não, todos os protocolos que são exigidos para o convívio de pessoas, distanciamento, álcool, máscara, obrigatório, ninguém pode permanecer dentro da catedral se não tiver máscara. E nós vamos celebrar. A nossa fé se renovará. A nossa esperança se renovará. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós, temos bispas conselheiras. Vai ser uma bênção muito grande em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, todos os sábados, estamos criando uma oportunidade para você conhecer a nossa literatura. E, em alguns momentos, a nossa bispa nacional da igreja, Bispa Ana Caroline, minha herdeira espiritual, a quem Deus passará o bastão da minha vida e do meu ministério, ela nos fala de literatura, dos livros. Nós temos um acervo gigantesco de literatura. Temos em português, em espanhol, em inglês, francês, italiano, alemão. Estamos preparados para atender o mundo. Você vai ouvir a respeito disto. Amém? Então eu lhe desejo saúde. Saúde. Hoje a maior bênção da vida é saúde. Desejo que tudo lhe vá bem. Desejo que o seu lar seja um lar cheio do favor de Deus. Que essas lágrimas que você está vertendo desde o início sejam agora consoladas pelo Espírito Consolador. Você que teve uma perda ou financeira ou de uma pessoa ente querida, enfim, saiba, Deus é soberano e nada acontece se não for um ato de justiça de Deus, e a única coisa que nos faz resignar é dizer: Deus é soberano, Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Então que tudo te vá bem. Que hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, tudo te vá bem. O resto do ano é o meu desejo pela fé. Em nome de Jesus. Fica agora com a nossa Bispa Ana Caroline, minha filha amada. Muito obrigado pelo prestígio, obrigado à minha equipe de televisão e obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive. E termino agradecendo a Deus pela vida de Rodrigo Ambrosio e Fabiane Ambrosio. São os donos do Turbomil, Vilemil, Mesquita, que são um casal, eles são um casal de Deus com uma visão extraordinária. É impressionante quando você conversa com Rodrigo ou Fabiano, como eles realmente dominam esta questão espiritual, priorizam Deus e dão suporte para a nossa programação. Rodrigo e Fabiana, minha gratidão eterna em nome de Jesus. Então, nos despedimos dizendo graça e paz. Você não pode viver pelo que vê. Nós temos que viver pela fé. Apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, amada esposa Bispo Roxana, todo o povo do nosso ministério te abraça em nome de Jesus. Graça e paz.